Então, Hoje nós iríamos falar sobre sonhos. isso, sonhos. Então, quer começar? Não, pode começar. Cara, sonho é quando a gente dorme. Isso. Now the world will move. Isso, acabou. A gente pode começar a falar sobre sonhos, talvez pelo caráter simbólico, mas também existe o caráter psicológico compensatório. Tá. Então eu vejo assim, a gente pensa em sonho, né? A primeira coisa que a gente acaba vindo à mente é esse componente psicológico, primeiro. E aí, quando vem o componente psicológico inteiro, vem toda a escola da psicologia analítica, da simbólica do Jung, né? Isso em termos modernos, como a gente analisa sonhos, como a gente interpreta sonhos hoje em dia, utilizando alguma espécie de técnica. Pra tu parar pra pensar, eu não sou muito fã de reduzir as coisas a psicologismos, entende? E uma coisa que eu notei vendo muitos praticantes de psicologia analítica é que acabam enxergando o mundo numa lente, num modelo puramente psicológico. Eu acho que é um grande erro que acontece principalmente com muita pessoa que é aficionada por Jung, uma coisa assim. Eu já vi isso acontecendo demais. Principalmente quando até coisas como alquimia entra em jogo. E a alquimia acaba sendo simplesmente um processo psicológico de individuação, de sublimação. E aí todo o componente esotérico da alquimia acaba sendo reduzido a psicologismo, né? E sonho... O sonho tem seu próprio mérito psicológico. Isso é próprio, é devido da psicologia mesmo. E é uma ótima utilização da psicologia analítica, de Jung e tudo mais. Mas o sonho existe desde os primórdios, não é? Desde quando a gente via Daniel, desde quando a gente via José no Egito, interpretando os sonhos do faraó. Sonho sempre foi uma porta de entrada para o desconhecido e pro conhecido, ainda mais em uma linguagem simbólica, antes mesmo da gente falar de simbólica, não é? Sim. Então, assim, os componentes simbólicos, os componentes misteriosos, né? Tem uma mística por trás, sempre foram presentes. Hoje em dia a gente tem uma explicação mais denotativa das coisas, por mais que ainda sejam coisas bem abstrativas por um certo viés, mas é uma coisa que sempre perdurou e teve sempre na dinâmica do ser humano, na vida do ser humano, né? Sempre pode ser um início. Pegando um gancho nesse que tu falou, duas coisas que primeiramente me vêm à cabeça. A questão da divinação e da interpretação de sonhos, tá? Isso vem não somente, né, de tradição hebraica, né, como José e Daniel, mas também, né, como as profetisas que se embriagavam, entravam em um estado alterado de consciência e faziam também a interpretação dos sonhos. As mancias, né, também elas estão associadas a isso, a capacidade interpretativa. Só que os sonhos, particularmente, diferentemente de quiromancia, piromancia, hidromancia, que tu tens formas e um jeitinho, porque se mexeu assim significa tal coisa, eu tenho um vislumbre de alguma coisa. O sonho, ele tem uma figura bem delimitada. Ele tem elementos muito bem definidos, diferentemente dessas outras desses outros campos em qual a adivinhação é para interpretação simbólica praticada. O símbolo do sonho é muito bem delimitado, muito bem desenhado e imagético. Quando a gente fala, porque, sei lá, na nuvem eu vi uma forma tal, né? Se a gente for falar de uma nebulomancia, assim, no sonho a forma está lá e fala. Isso. Entendeu? Isso. Ela é capaz de se personificar, de ser animada.
o símbolo ele se condensa em seres animados ou inanimados, mas é capaz de ser animado, né? A imaginação humana nos dá essa possibilidade. Então, é uma coisa que vem de todas as tradições da humanidade desde sempre, esse fenômeno de procurar essa arte, né? A gente não pode dizer uma ciência, mas a arte da interpretação onírica, ela vem desde sempre, tanto na cultura pagã como na cultura hebraica. Uhum. E isso a gente vai ter tanto nos povos africanos, tem um pouco disso, eu nunca cheguei a estudar aprofundadamente interpretação de sonhos no mundo Yorubá, apesar de que grande parte dos meus estudos mitológicos propriamente dito estejam no campo Yorubá. Uhum. Interpretação de sonhos não foi uma coisa que eu me aprofundei, mas eles também têm métodos de interpretação de sonho. Por exemplo, certa vez um pai de santo me disse que Iemanjá era símbolo de consciência. Então existe não um cânone pelo qual eles interpretam, mas existe uma tradição de interpretação de sonhos. Nos povos Yorubá vai ter com os árabes, vai ter com os chineses, vai ter com os japoneses. Então toda civilização vai ter a sua tradição de interpretação de sonhos e elas vão ter muitas coisas em comum, porque todas elas vão estar lidando com a psique humana. Isso. Né? O que vai mudar muito são alguns símbolos. Isso, e como é que é o caráter simbólico no sonho? Porque assim, quando há sonho, há uma presença ou uma ausência de uma força simbólica envolvida ali. Porque nem todo sonho a gente pode dizer que ele é simbolicamente viável ou relevante. Sim. Entende? Como que a gente identifica esse componente simbólico? Então, boa coisa que colocar assim, nem todo sonho é simbólico. Existem sonhos que cumprem aquela outra coisa que tu estavas falando, o caráter psicológico. Somente o caráter psicológico. Puramente psicológico, porque os sonhos eles têm uma finalidade compensatória, afetiva ou compensatória. Isso significa que a raiva que tu reprimiu ao longo do dia de não mandar o teu pai e a tua mãe a merda, porque tu sabes que isso é errado, se tu não tem nenhuma razão para fazer isso, pedagógica ou o que for, tu não pode dar na cara das pessoas simplesmente porque tu sentisse uma raiva, mas os teus sonhos tu manda essas pessoas a merda, bate nas pessoas, é porque o sonho ele tá fazendo uma compensação daquilo que tu reprimiu. Para que tu não fique tão perturbado assim de ter reprimido aquilo. E isso vai no campo da ira, vai no campo do apetite, vai no campo da sexualidade, vai no campo de fantasia financeira. Então tu sonha que tu tá numa mansão, coisas desse tipo assim, entendeu? A pessoa sonha, sei lá, que não é de se surpreender, por exemplo, que uma freira sonhe que está numa orgia. Vamos colocar que ela não tenha chegado num estado de purificação e de transformação interior tão pleno que ela ainda precisa da compensação psicológica para balancear e equilibrar a castração do celibato. É possível que freiras sonhem com orgia. Deveria ser mais normal até, né? Deveria ser mais normal encontrar esse tipo de sonho, né? Em gente que reprime essa parte. Exatamente. A menos que, né, tem aquela questão. Como as Sagradas Escrituras falam, a castidade ela é um dom dado pelo Espírito. Existem pessoas que não foram chamadas a fazerem isso pelo dom e que estão exercendo isso fazendo uma força de vontade muito grande e uma violência para consigo mesmas que conseguem, tem a virtude, mas a um alto custo, a um alto preço. Sim. Entende? Então, o sonho, ele tem, voltando à parte central, o sonho, ele tem uma finalidade compensatória. Então, não é porque tu sonhou que tu tá numa orgia que
que aquilo ali necessariamente significa alguma coisa simbólica. Tu meio que tu tens uma percepção de que existe um elemento, uma narrativa simbólica, por quando o sonho ele te narra uma história. Um evento se segue em relação ao outro com uma certa lógica. Tá, tu lembra daquilo como se Entendeu? fosse uma história, claro. Uma história. Isso. Não é simplesmente Walkie Frank. Isso, entendeu? Não é simplesmente tipo assim. Um exemplo agora que me vem à cabeça. Minha prima Julinha estava tomando um café comigo, me virei pra esquerda e deixei um panda. Tu não faz o nexus aí, né? Tu não faz conexões aí. Não tem. Não. Apesar de que existam sonhos simbólicos que são estrambólicos. Sim, com certeza. Não é a fantasia por detrás do sonho, né? É a coerência, tu tá dizendo? Isso. Isso, é coerente. Existe uma coerência simbólica. Entendeu? Porque existem sonhos que, exercendo esse caráter de compensação psicológica, uma pessoa muito séria, muito centrada, um matemático, por exemplo, ele pode ter sonhos alucinógenos. Sim. Porque ao longo do dia dele ele é tão frio, racional, que o cérebro dele compensa a criatividade, fantasia e diversão em um fenômeno alucinógeno. Tudo brilha, tudo é colorido, ele entra num túnel, o panda fala, entendeu? Isso é uma compensação psicológica. Sim, sim. Entendeu? Agora, o panda falar pra ti alguma coisa que está relacionada à tua infância e tu é asiático, aí é outros 500. Sim. Porque o panda, para um asiático, ele é para alguém que descenda, ou para quem é asiático, ele tem uma simbologia. Isso. Ele tem uma carga simbólica. Isso. Tá? Aí a gente eu falei. Existem muitos símbolos que são estáveis, interpretativamente estáveis na psique humana. Tá? Por exemplo, um deles mais esdrúxulos, por exemplo, que eu vou te dar, que agora eu me lembrei por conta do Homem e seus Símbolos, que é um dos mais engraçados, urina. Urina é um símbolo de poder criativo. O Jung descreve um sonho que uma mulher teve de uma criança no colo dela urinando numa outra pessoa. Ou seja, uma transferência de poder criativo. Sim. Só que existem símbolos que são mutáveis. Por exemplo, eu sonho, muitas das vezes, não é todos os dias, mas com certa frequência, com a Lady Gaga. Porque é a figura. Por conta que eu concentrei na figura dela uma persona, um símbolo de superação e realização de sucesso. Isso, a figura, um arquétipo napoleônico que se personificou em Lady Gaga. Exato, Isso. eu personifiquei em Lady Gaga. Antes que esses astros de pop, rock existissem, né, que é uma coisa muito recente, isso... Mozart tinha um pouco disso, Vivaldi tinha um pouco disso, mas essa idolatria, o próprio termo, empregar o termo ídolo, não é uma coisa comum para se atribuir a um artista. Mozart não era considerado um ídolo, Vivaldi não, Tchaikovsky não era considerado ídolo, mas os artistas contemporâneos são. Os artistas contemporâneos, eles transmitem esse princípio da conquista imperial. Isso. Eles conquistam diversas nações com a arte deles. A Lady Gaga faz conquista do Japão ao Brasil. Todo mundo escuta a Lady Gaga. Isso e é um fator que transcende a atividade artística também, né? Porque a figura de sucesso, ela tem muito mais... Assim, ela tem uma facilidade de penetração social maior em mais larga escala hoje em dia. Entende? Também tem isso.
Isso vai para agentes da tecnologia quanto agentes da arte, né? E da cultura. Mas enfim, tem essas figuras, tem esse componente simbólico, e a gente herda, né, as variações simbólicas a partir da nossa cultura, e isso está incrustado de alguma maneira no inconsciente coletivo, né? E esse inconsciente coletivo, ele é geral, ou ele vai se sub-regionando, subcategorizando a partir de cultura? Vai se subcategorizando. Maravilha. O inconsciente coletivo do brasileiro não é o mesmo do alemão. Mas sim, existe uma coisa unicidade humana. Sim, por conta do Ocidente. Aí tem coisas que são macro, sim, e a gente vai dando macro. Isso, existe um inconsciente coletivo do Ocidente e do Oriente. Entendeu? O inconsciente coletivo específico do japonês é diferente do chinês. Do chinês. Mas eles pertencem a um inconsciente coletivo do Oriente. Do Oriente, sim. Com certeza. Entendeu? E, em última instância, existe um inconsciente coletivo humano. Global. Sim. Mas ele é muito mais sutil do que o específico. Sim. Ele tem muito... Apesar de que todos os seres humanos... Apesar de que as estruturas psicológicas elas sejam sempre as mesmas, em cada ser humano sempre vai ser a mesma estrutura, porque a natureza humana é a mesma, seja chinês, japonês, americano, brasileiro ou russo, as estruturas psicológicas, por serem as mesmas, elas vão funcionar com os mesmos padrões. Mas os símbolos que estão mais próximos vão falar mais. Entendeu? Sim. Eu hoje sonho com Minecraft. Como é que é? Tu sonha com Minecraft? Sonhei com Minecraft, que eu estava no Minecraft e que eu era um personagem de Minecraft que eu tinha que fugir de algum negócio e tal. E isso, pra mim, tem uma carga simbólica por conta da importância que a Minecraft teve na minha adolescência. Claro. Fazem anos que não jogo Minecraft, mas o exercício do jogar e o exercício criativo que era jogar Minecraft teve um grande papel. Só que nesse sonho tinha um outro exercício, que era o exercício da sobrevivência. Porque o Minecraft tem diferente, tem um modo criativo e sobrevivência, né? Isso. E eu não estava no modo criativo, eu estava no modo sobrevivência. Então, para minha cabeça me dar um cenário de você está sobrevivendo, o meu cérebro colocou um cenário de modo sobrevivência de um jogo. Do Minecraft, perfeito. Ele pegou uma categoria muito bem formada na minha mente, que é modo sobrevivência, que está mais diretamente associado ao Minecraft, e trouxe essa simbólica para o meu sonho para me dizer: isto aqui, neste cenário, tu precisa sobreviver. Perfeito. Eu ultimamente andei sonhando muito com guerra, com bomba atômica, com ter que encontrar a bomba atômica em algum lugar, com procurar ou aí eu tô com um professor e a gente ia atrás de bomba, claro, e outras coisas, né, com profecia também. Eu sempre sonhei com essa questão de profecia, essa questão, principalmente aquele sonho do artista, que tem o poço, né, que tem o velho batendo na pessoa. E o último sonho que teve que eu tava numa ravina, daqueles canyons, né, mesoamericanos. Aí tinha toda aquela questão dos indígenas dali, e eu tava lá fazendo a tecnia, eu tava tomando chás com eles, aprendendo a fazer música, um monte de coisa, enquanto eles me passavam um monte de coisa que tinha uma profecia que ia vir. Aí eu ia nas cavernas e via assim, como se fosse bem hieroglifos mesmos, né, bem aquela arte 2D chapada, sabe? E era isso. Aí do nada as coisas iam acontecendo e a profecia ainda se cumprindo durante o sonho, né? Que não entra no mérito agora. Mas esse tipo de coisa que eu ando sonhando, né? Porque é o que... não, eu acredito que não é o ponto compensatório, porque eu não tô compensando alguma coisa de cunho passional, né, de cunho de sentidos, né, de sentimentos, assim, ou sexualidade, ou ira, ou raiva, ou frustração, alguma coisa assim. É uma coisa
É uma coisa que dá... E é uma coisa de início, meio e fim, né? Bem concisa, né? Que dá pra dizer que é um sonho... Esse tipo de sonho é sonho simbólico. Dá pra identificar como sonho simbólico. E... Tem isso, né? E agora... Porque assim, olha... A gente tem essa questão, né? De sonhos que não são simbólicos, são sonhos compensatórios, com mérito simplesmente psicológico, sonhos simbólicos e tudo mais. Mas aí que tá. Qual que é, assim, olha, qual que é o fundamento, o objetivo central, o ponto central de um sonho, de uma pessoa ter um sonho simbólico para uma pessoa ter um sonho compensatório? O que um sonho simbólico está dizendo a mais, além de que um sonho compensatório já iria servir para aquele caso? Então, o que o Jung fala, né, minha base de interpretação onírica é Jung. Né? Sim, é o homem e seus símbolos. É isso, partindo da simbólica alquímica medieval, tradicional. Né? O Jung, apesar de ter tido estudos em diversas áreas de antropologia, ele traz mais uma perspectiva da simbólica medieval e antiga. Apesar de que, e inclusive isso é uma coisa que eu gostaria de falar para ti, eu tenho um estranhamento muito grande com símbolos modernos. Eu tenho muita dificuldade de interpretar, por exemplo, o que é um foguete, o que é uma bomba, o que é um telefone. Mas não é tão difícil. Uma bomba atômica a gente pode claramente ver como fim do mundo. Armagedon. Tu entende? É fim do mundo. Bomba atômica é fim do mundo. Tá, e nessa perspectiva, a interpretação que se daria para isso tem uma coisa que tu estás postergando, que tu precisas parar com ela, ou suspender, ou se livrar, ou da qual se livrar, só que tu tá postergando esse fim. Porque eu sonhava com o apocalipse. Aí sempre tá, então... Sim. Mas então sempre vai ser de cunho pessoal. No final das contas, sempre vai ser alguma coisa referente a mim. Sim, voltando aqui ao pergunta que tu fizeste. A interpretação, o sonho simbólico, ele tem duas finalidades. Uma finalidade que é a ordinária e tem a outra extraordinária. A primeira, que é a ordinária, ou seja, comum, que acontece com mais frequência, e que é o padrão da psique funcionar, é o seguinte: o teu inconsciente ele capta inúmeras mensagens num determinado dia. Hoje tu viveu tais e tais e tais eventos. A tua consciência só presta atenção em determinadas parcelas, em determinadas frações, em determinadas facetas de tudo que está acontecendo. Enquanto, por exemplo, eu estou olhando para cá, para o telefone, existe um fenômeno elétrico que está passando no cabeamento, que está fazendo essa auréola de luz que está me iluminando, a luz piscou, tem um computador aqui que passou tais e tais informações, tem um boneco de madeira ali que está em determinada pose. Então é muita informação, coisa. Tá. É muita coisa, e o teu cérebro ele poupa energia psíquica e se foca só em determinados pontos que são aqueles que tu queres executar a função. Sim. Eu quero fazer uma videochamada. Então, minha cognição vai se orientar a determinadas coisas. Tá? Só que o teu inconsciente está captando o resto. Sim. Os teus sentidos estão captando todas as informações. A tua consciência está processando determinadas, mas o teu inconsciente está armazenando um resto. Existe um processamento de segundo plano. Sim. Entendeu? O que acontece é que se tem alguma coisa muito importante que te passou despercebida ao longo do dia, a tua psique ela cria durante o sono uma narrativa para te comunicar determinada coisa que é importante e que a tua consciência não percebeu. Entendeu? Por quê?
durante o dia, a gente, tipo assim, consciência aqui, inconsciência aqui. Enquanto a gente está dormindo, esse jogo muda. Uhum. Essas coisas se invertem. Então percebe uma coisa, que enquanto tu tá dormindo inconsciente, tu não tá 100% inconsciente. O suficiente para que tu lembres daquilo que tu sonhou. Sim. Tu lembra da coisa. Uhum. Né? Então, existe um percentual de consciência na inconsciência. E assim como existe um percentual de inconsciência na consciência. Eu sou consciente agora, mas meu inconsciente não está deletado, não. Ele não está desligado, ele está em segundo plano. Sim. Quando eu for dormir agora, a minha inconsciência vai entrar em primeiro plano e minha consciência vai baixar a sua atividade. E nesse processo, o que acontece? Aquilo que ficou guardado pelo inconsciente vai ser manifesto pela predominância do inconsciente ao consciente. De modo que quando tu acorde, aquilo ali te dá um alerta para alguma coisa que tu precisa fazer, para alguma coisa da qual tu precisa te livrar, para uma coisa que tu precisa mudar, para alguma coisa que a consciência precisa adquirir uma responsabilidade, mas ela não é capaz de perceber aquilo ao longo do dia. Sim. Entendeu? Então por isso que acontece os sonhos simbólicos, mais ou menos é por conta disso, então. No entanto, existe um outro. Tem um segundo. É a segunda função extraordinária, que é derivada da primeira, que é o sonho premonitório. Isso, eu já ia entrar nesse mérito depois, né, na verdade. Tá, então peraí. Uma pausa. Então, o que acontece? Segunda finalidade, essa segunda atividade que o sonho pode dar é o sonho premonitório, que é derivado da primeira. Isso significa que também é uma coleta de informações que o inconsciente fez durante o dia e o teu inconsciente querendo te dar uma mensagem. Só que a coleta de informações ela é suficientemente sutil, mais grave, que o teu inconsciente é capaz de processar a grande probabilidade de alguma coisa acontecer. Isso, tá. Ele vai percebendo. Diga. Vou dar um exemplo. A vez que tu sonhou que eu tinha morrido afogado, eu não queria, eu estava muito ruim do pulmão, da sinusite, e eu não queria tomar antibiótico. Sim. E tu me mandou uma mensagem e me dissesse, eu sonhei que tu tinha morrido afogado. E eu falei, hoje mesmo eu vou procurar um médico. Porque morrer afogado é morrer em fleuma. Isso. Morrer sufocado por fleuma. Por fleuma. Então, eu poderia morrer de pneumonia. Então, por tu teres escutado o ronco da minha voz, a minha respiração em uma chamada de voz, chamada de vídeo ou um áudio, a gravidade do meu estado de saúde acusou para o teu inconsciente, o moço está muito ruim. Isso pode acontecer. Entendido. Então isso é um sonho premonitório. O que acontece é que os sonhos premonitórios eles não é um destino, né? Não é. Mas acontece que se tu não mudar a coisa que ele tá te avisando, pela qual ele está te avisando, aquela coisa vai acontecer. Isso. É a mesma função. É o inconsciente percebendo coisas e te comunicando depois. Ele percebe que... Ele vai perceber essas inúmeras coisas, vai perceber uma coisa importante e dentro dessa coisa importante ele vai ter uma certa previsão, ele vai ter uma estimativa de algo acontecer. Exato. E aí... Pode ser muito estranho que seja muito longínqua a realização daquilo. O Jung ele dá um exemplo no Homens e Símbolos de um cara que sonhou que o amigo tinha morrido num incêndio dentro de casa e 3 meses depois o cara morreu de febre. Entendeu? Ou seja, a casa dele pegou fogo. Sim. Entendeu? Só que 3 meses depois. 3 meses depois.
O inconsciente ele tem essa capacidade previsionista de antever um evento tendo em vista uma situação presente. Uhum. Entendeu? Sim. E é muito interessante isso, da gente perceber essa função, essa capacidade do inconsciente humano, porque ela se assemelha muito ao como os anjos percebem o futuro. Os anjos e os demônios, eles têm capacidade de conhecer o futuro de duas maneiras. Uma é a natural e a segunda é a sobrenatural. A sobrenatural, vamos começar a falar sobrenatural, é quando o Espírito Santo infunde uma informação neles. Ah, aí pronto. É. Entendeu? Ó, tal coisa vai acontecer. Claro. Só que a primeira maneira deles perceberem o futuro é que eles não conseguem ter conhecimento ao infinito das coisas. Eles têm um conhecimento muito distante, mas limitado, e que funciona em escalas de probabilidade. Probabilidade, é. Então é muito, muito, muito certo de que aquilo vai acontecer. Então, tipo, na cabeça dele ele já sabe. Aquilo ali vai acontecer. Entendeu? É tipo... É tipo assim, é a mesma coisa. Se eu acordar muito tarde, eu vou ficar de mau humor. Eu me conheço. Sim. Eu conheço a mim, como eu funciono. Se eu acordar muito tarde, eu vou ficar de mau humor. Se eu passar com um caminhão em cima de um cachorro, o cachorro vai morrer. Uhum. Os anjos, eles têm essa capacidade de perceber, ó, determinadas coisas estão assim, assim, assado, isso tá ali, isso tá cá, aquele governo tá fazendo isso, aquilo, aquele outro tá fazendo isso, aquilo lá, beleza, vai acontecer uma guerra. Vai acontecer uma guerra, é isso. É. Ele sabe. Ele sabe. Não é tipo, talvez, ele não vai. Uhum. E pela natureza deles, tem um componente análogo a como a inconsciência opera no ser humano, né? Que é a inteligência agindo, não é? Não é razão que eu tô falando inteligência. Sim, não é. E é bom que você tenha colocado isso. Não é a razão, mas é a inteligência. É a inteligência, isso. É a inteligência. É a capacidade. Porque a inteligência ela não é limitada à razão. A razão é um aspecto um instrumento da inteligência, isso aí. O instrumento é a capacidade consciente de julgar o verdadeiro do falso. Uhum. Mas a inteligência ela não se limita à razão. Uma das piores coisas que existe é o racionalismo exatamente por isso. É, isso aí. Tu resume a a uma parcela dela. Uhum. Entendeu? Então, toda a capacidade que a gente tem de percepção poética, assim, a própria intuição de, tipo assim, eu não sei como é que um racionalista flerta, porque essas pessoas, elas não têm feeling. É. Eu entraria até nesse mérito, né, porque do racionalista extremista, o solipsista, né? Que é aquele que acredita que somente a razão dele, a consciência dele que forma a realidade, né? Isso é um dos grandes absurdos que veio como consequência dessa escola, dessa herança. Essas pessoas, elas não acreditam nem mesmo o que elas estão pensando. Porque acreditar na sua essência não é nem tu pensar que acredita, e muito menos falar que acredita. É aquele caso, né, daquela pessoa que tu sabe, tu botar um leão na frente daquela pessoa, ele vai correr do leão ou vai matar o leão. Melhor correr do leão, né? Não vai peitar o leão. Tá entendendo? Por quê? Porque fundamentalmente o que é acreditar? Fundamentalmente, acreditar é tu agir conforme uma crença, a fé, uma fé. Tu age conforme isso. Se eu te disser que eu vou pra rua e eu digo, mas eu acho que não vai chover, eu não acredito que vai chover, mas eu vou e levo meu guarda-chuva, o que eu tô fazendo? Eu tô acreditando que não vai chover? Não. Sim. Eu tô agindo que, olha, talvez chova, tá entendendo? Mas crer de verdade, eu ajo conforme aquilo.
entende? Isso é uma coisa que Sim. o Peterson fala, né? Que o racionalista, o solipsista, ele nem acredita no que ele mesmo está dizendo, né? Porque acreditar é tu agir conforme aquilo. Então, não dá para reduzir, né? Não dá para reduzir nem mesmo a própria intuição, nem mesmo a componentes simbólicos, poéticos que a inteligência possa ter, porque é um conjunto completo, né? A inteligência é uma coisa muito, muito maior, muito mais profunda. Tu percebe que ver um leão e correr dele imediatamente é um ato uníssono de inteligência não racionalizada. Não, com certeza. Por que tu não vê o leão? Não, eu vou analisar se o leão ele é verdadeiro. É um leão. Nossa, é um leão. Esse animal, tal, assim, assado, é capaz de me fazer tal e tal mal. Na terceira parte do raciocínio, tu já tá com presas no teu pescoço. Exato. Aí o argumento do pessoal da evolução, né? É que a gente aprendeu a ter esses medos antes, né? De fazer esse tipo de coisa, de fazer esse tipo de racionalismo. Porque os que fizeram, ou, né, fizeram algo parecido com isso, acabaram, como tu disse, né? Com o leão no pescoço. E aqueles que deram ao instinto, né? O ato de inteligência automático, sobreviveram e espalharam os genes. Então é uma coisa que o povo da evolução fala bastante. Mas assim, ó, os animais, eles têm um grauzinho de inteligência que é esse. Isso. Eles não têm a inteligência com I maiúsculo. Não. Entendeu? Não. Mas o cachorro consegue. Eles não têm capacidade de apreender a verdade. Mas eles têm a capacidade de saber. Uhum. Vai dar merda. Vai dar merda. Entendeu? E um anjo... Eles têm o Monet, por exemplo, o meu cachorro, Sim. Ele tem a consciência de que ele fez algo errado simplesmente por apontar pra ele. Sim. Não, o cachorro é impressionante. Como o cachorro ele reage às coisas de uma maneira muito verossímil, assim, né? Como a gente reage a nós mesmos. Porque eles aprendem de certa forma. Eles absorvem determinada linguagem. Né? Tipo assim, se ele faz o cocô no lugar errado, eu aponto pra ele e falo o nome dele. Monet. Ele olha pra mim, coloca a cola entre as pernas e vai pra casinha. Ele sabe, ele sabe tem que fez errado. Um pseudo-código moral. Uhum. Ele sabe o que é errado e o que é certo, não num grau abstrativo, mas ele tem um parâmetro, uma inteligência rudimentar de que determinada coisa pode, determinada coisa não pode. Sim. Entendeu? Então, esse argumento, porque isso é puramente instintivo, puramente animal, não deixa de ser. Não deixa de ser uma forma inferior de inteligência, entendeu? Só que não é inteligência com I maiúsculo. Não é uma inteligência capaz de conhecer a verdade. Não é uma inteligência que tem consciência. Entendeu? Não é uma inteligência superior. Até porque, vamos perceber uma coisa, é um grau de inferior de inteligência, mas a nossa inteligência também é um grau inferior comparado aos anjos. Com certeza. Os anjos têm uma inteligência com um I desse tamanho. E ainda tem muito mais. Os arcanjos têm um I maior ainda. Pô, e os tronos? E aí subindo na hierarquia. É um I que não cabe num... que não cabe, tá entendendo aí? Não, e aí a gente tem a infinitude que é em Deus. Que aí tu só chega por não dizer o que é, entende? Por negação. Porque pra compreender tu não consegue. Existe uma palavra filosófica para isso que é infinir. Infinir uma coisa é pegar uma coisa e expandir até o infinito as proporções. A inteligência divina é isso, infine aquele termo, é infinitamente inteligente. Nós somos uma forminha inferior de inteligência. Que tá ali no seu devido lugar, né? Tá no seu devido lugar, na verdade. Tá no nosso devido lugar. Porque ainda somos É bom que nós sejamos inteligentes em uma determinada medida
e não queiramos ter a soberba de ser mais inteligentes do que a capacidade humana permite. Exatamente. Percebe que existe o mal pela falta e o mal pelo excesso. O mal da soberba de querer ser mais inteligente do que um humano é capaz, e o mal de ser burro como um babuíno. Isso. De reduzir ao seu ponto. Exatamente, reduzir-se ao seu ponto. A bondade vive no termo médio, que é estar conforme a sua natureza, né? A natureza, exatamente. Isso. Exatamente. E por mais que... Vou fechando esse parênteses enorme, mas muito, muito pertinente, a inteligência humana é capaz de prever muita coisa. Consciente e inconscientemente. Por isso que a gente tem a possibilidade de sonhos premonitórios. Sim. Que funcionam de uma maneira... Na verdade, a operação funciona com a inteligência, né? Que é a mesma coisa, mesmo componente que os anjos operam também. Sim. Isso. Exatamente. Então tem essa questão, sonhos premonitórios, o sonho simbólico. Tá, peraí, deixa eu... Ó, a gente comentou aqui a respeito de sonho... Existe sonho premonitório que a gente faz por nossa natureza. Mas tem um ponto, que é sonho profético, que tem um componente sobrenatural. E aí, o que seria? Exato. Existe o sonho profético, que é aquele sonho que é dado por dom, que é extraordinário demais. Sim. Entendeu? Porque, tipo assim... sonhar que... Vamos supor... que fulana ficou grávida. Hoje, tu sonha isso, e isso acontece. Daqui a 3 dias tu recebe essa informação, é uma coisa. Agora, outra coisa é tu sonhar que uma mulher ficou grávida, ela sendo estéril, e aquilo acontecer. Tá. Sim. Entendeu? É uma coisa extraordinária. Sim. É tu sonhar que, olha, a casa vai desabar por determinada coisa. E isso acontecer daqui a 3 anos. Entendeu? Ou quando a capacidade humana ela age de modo superior. E Santo Tomás de Aquino ele fala isso, que as coisas elas podem acontecer de 3 modos. Tu pode dizer as coisas de 3 modos. Por suficiência, ou seja, o homem é um animal. Por termos próprios, o homem é um animal inteligente. E tu pode dizer uma coisa por coparticipação. Quando um homem, por graça divina, ele age de uma maneira acima das suas capacidades naturais. Então, o que acontece? Isso a gente vai tratar, isso a gente até poderia fazer uma gravação só mesmo sobre isso, sobre a diferença entre o reino cósmico natural e o reino da graça. E o governo da graça. Como que uma mulher virgem lá de Nazaré foi elevada acima de todos os anjos? Como é que uma criatura humana, a princípio mortal, é elevada acima de todos os anjos? Isso é função da graça. A graça produziu uma sobrenaturalidade. Sim. Pela ordem cósmica natural, as coisas acontecem movidas pelos motores superiores, determinados eventos acontecem, e as coisas fluem de uma determinada forma. As folhas caem, as coisas caem. Nascem, isso, tá, certo. Sobrenaturalmente, uma árvore pode ser, pela graça, ela pode ser mantida perene. Uma árvore cujas folhas necessariamente...
melhor ainda, uma sarça Uma pode sarça pegar era o fogo que eu ia falar, um arbusto pegando fogo e não se e consome. não se consumir. Isso. Isso é por coparticipação. Uhum. O arbusto estava agindo como um serafim. Sim. Serafim quer dizer isso, aquele que é feito de fogo. Seraf. Será? Então, o arbusto funcionou como um serafim. Ele se incandesceu e não se consumiu. Isso. Isso pode acontecer com um humano. O sonho profético ele acontece quando, por graça, não pelo reino, não pela ordem natural, cósmica, mas por um arbítrio divino, por uma infusão da graça, por Deus agir diretamente na pessoa, ela recebe a graça de agir como um anjo e ter uma visão de um evento futuro muito além do que a capacidade dela pode permitir. Assim como o anjo. O anjo, por ordem natural, ele tem a capacidade de prever determinados eventos até um determinado limite. Mas, pela ordem da graça, ele pode receber uma informação de, tal coisa vai acontecer, e ele sabe que aquilo vai acontecer não porque ele conseguiu antever, mas porque ele recebeu a graça de saber. A mesma relação acontece com o ser humano, porque isso acontece com o anjo aqui, e com o ser humano só acontece um pouco mais embaixo. O ser humano é capaz de prever determinadas coisas com até um determinado limite, mas para determinados eventos, limites muito à frente, ou eventos muito extraordinários, ou eventos com pessoas com as quais ele não tem o mínimo contato. Tipo, eu sei que um meteoro vai cair na Austrália. Eu não tenho nenhum contato com ninguém na Austrália, nem nada. Isso é um sonho profético. Sim. Que vai além da capacidade de todas as probabilidades naturais. Isso infundido pelo próprio Espírito Santo. Aqueles sonhos que a gente tem nas Escrituras, então grande parte deles, se não todos, né, são proféticos, são infundidos pela graça. São. Sim, porque... Exatamente. Até porque a José ali com São José, né, com a limitação que ele teve, com o estudo que ele teve com Israel, né, com o patriarca Israel, mas o tempo que ele passou sendo escravo também, assim, ele conseguiria ver crises, né, mas até um determinado limite, mas toda aquela profundidade de, especificamente, olha, 7 anos de crise ali, de escassez com 7 anos, isso não dá, isso aí é infusão mesmo. Isso. Mas aí que tá. É muito... Agora um ponto importante. A ação divina é difícil de discernir. Era isso que eu ia perguntar, olha só. Um ponto assim, como a gente delimita o que é simplesmente fantasia dentro do sonho, né? E algo verdadeiramente distante à nossa compreensão, à nossa limitação, né? Que possa confundir essa imagem, entende? O que é puramente psicológico e o que pode ser profético. Isso, porque assim, ó, como que a gente difere de que esse sonho ele é puramente simbólico, né? Porque a princípio tem que ser simbólico, não é qualquer coisa. Puramente premonitório, porque não é só premonitório, ele é profético por conta de um determinado porém ali. E não confundindo com a fantasia por detrás do sonho. Pela grandiosidade ou pela criatividade dentro da criação do sonho, né? Das imagens. Não sei. Boa. Eu acho que só sabe quem tem. Aí que tá, é dom, né? Aí é uma coisa de dom, é uma coisa de sentido, né? É dom. Porque aí tu sente... É uma coisa inteligente que a gente não racionaliza, tu só sabe. Tu só sabe, exatamente. Pá.